esta comunicação vai focar alguns resultados provisórios do meu projeto de doutoramento em curso, que pretende traçar a vários níveis o perfil da população de origem europeia no Brasil no século XVII. E eu vou começar esta comunicação por falar um pouco sobre a fonte principal do meu projeto de doutoramento, que são os processos inquisitoriais, que, como podemos ver do lado direito do ecrã, não focam única e exclusivamente aqueles que são diretamente visados ou acusados pela Inquisição, mas nas diversas fases de um processo, como, por exemplo, a recolha de testemunhos ou as sessões de genealogia, como vemos aqui, e entra um enorme contingente de população para estes dados, e a minha base conta com menos de 4% de indivíduos que foram acusados pela Inquisição, portanto, uma minoria. Vou falar também um pouco sobre as origens destes imigrantes na Europa e dentro da Europa, em Portugal continental e nas Ilhas da Madeira e dos Açores. Vou falar também sobre os locais de fixação no Brasil ao longo do século XVII. Irei ainda referir as ocupações dos indivíduos e a forma como o destino que eles escolhiam para a imigração, os pontos onde se fixavam e as suas ocupações se influenciam mutuamente, e vou acabar a referir as relações de parentesco e os estados civis desta população, procurando perceber se eles partiam a só, se partiam com as famílias, como formavam as famílias no território brasileiro. Começando então com os processos inquisitoriais, com as fontes, como sabemos, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição agia em crimes contra a fé e contra a moral e os costumes. Ainda assim, como eu disse, a maior parte daqueles que eu pude capturar nos documentos não eram diretamente visados pela Inquisição, não foram acusados pela Inquisição. Uma das condicionantes na utilização desta documentação é que, teoricamente, aqueles que estão fora dos espaços, dos maiores núcleos habitacionais no Brasil, como por exemplo Belém, São Luís, Recife, Olinda, Rio de Janeiro ou São Paulo, estão menos propensos a ser registados nesta documentação. E isto porque fora destes espaços, as denúncias ocorriam durante os períodos de visitação ou quando existia alguma denúncia que era feita normalmente a conselho do pároco nos grandes povoamentos. E, portanto, o meu trabalho vai focar sobretudo estes territórios de maior povoamento. Entrando agora na análise da minha amostra propriamente dita, temos numa primeira parte, eu dividi em duas categorias, aqueles estantes na documentação, os que estão de passagem e que por algum motivo aparecem registados na minha documentação, e aqueles que estão residentes, que habitam no Brasil. E como podemos ver, a maioria são residentes, e daqueles 5% de estantes, a maioria são homens do mar que estavam a circular, habitavam sobretudo em Lisboa, no Porto e na Figueira da Foz, e circulavam para transportar mercadorias, e aparecem nesta documentação porque eram os homens do mar também os responsáveis por transportar os prisioneiros para Lisboa, onde eles iam ser julgados, uma vez que é o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição de Lisboa que tem jurisdição sobre o território brasileiro. Quanto a minha amostra, é importante referir que tem 3.307 indivíduos, e como podemos ver aqui, quanto à distribuição por género, a maioria é do sexo masculino, mas vale a pena fazer aqui algumas considerações. Isto porque a maioria da documentação da época faz sobre registro dos homens em relação às mulheres. Isto porque os homens são a cabeça do fogo, mas também, e na documentação inquisitorial é explícito em algumas fases, se preferem homens para prestar depoimento, para dar o seu testemunho em relação às mulheres,
porque os homens são mais vezes acusados pela Inquisição no território brasileiro ao longo do século XVII, e porque quando há a referência a um homem, o registro de um homem nesta documentação, não há necessariamente o registro de uma mulher associada, enquanto que o registro a uma mulher nesta documentação é quase sempre associada ao registro de um homem, um pai, um irmão, um filho ou um marido, o que cria discrepâncias muito grandes nos registros, ainda que saibamos que a maioria era de facto da população europeia no Brasil, era de facto de origem, era de facto masculina, mas os valores não seriam exatamente estes ou as proporções. Entrando agora na distribuição da população no território do Brasil por décadas, esta documentação não é propriamente ideal para analisar fluxos de imigração. Eu passo a explicar. A bibliografia diz-nos que foram nas primeiras 4 décadas do século XVII se registrou o maior contagem de saídas do reino para os territórios ultramarinos e que esse número se reduziu nas últimas 6 décadas do século. Isso é precisamente o oposto do que vemos aqui. Isto deve-se a 2 fatores. Em primeiro lugar, a atividade da Inquisição no Brasil vai ser intensificada ao longo do século XVII e vai ser ainda mais no século XVIII, e isso é o que aqui vemos, e também nos períodos imediatamente a seguir às visitas, às visitações, como a da última década do século XVI e a da segunda década do século XVII, existe nesse período a seguir uma redução no número de denúncias e de recolha de testemunhos, claro, e portanto pode justificar estes valores. Apesar de não ser a documentação ideal para traçar fluxos, na minha opinião, é uma documentação muito boa para analisar reações a determinados acontecimentos. Eu dou o exemplo da conquista holandesa do Nordeste do Brasil, onde nós imediatamente vemos o aumento da mobilidade interna que existe dos portugueses que se dirigem ou para a Bahia, para Salvador, para a Bahia em fuga, ou para os arraiais de onde vão dar combate aos holandeses e outros que, por interesses económicos, religiosos, se dirigem para os pontos controlados por holandeses, como por exemplo o Recife. Aumenta também e muito a relação entre Recife e Amsterdão e a circulação entre estas duas cidades nesta altura. Portanto, mais do que fluxos, permite-nos tirar reações, esta documentação a determinados acontecimentos. Quanto às origens dos habitantes, na Europa, como podemos ver, eles eram maioritariamente de Portugal, existindo alguns já de segunda, terceira ou quarta geração no Brasil, geralmente também descendentes de portugueses, e depois temos aqui algumas entidades políticas ou regiões da Europa que são maioritariamente católicas, e isso também tem muito a ver com a fonte. A Inquisição utilizava como testemunhos ou agia sobre católicos, e portanto são esses que vão aparecer mencionados na sua documentação, e é isto que nós aqui vemos. Quanto à distribuição das naturalidades pelo reino, nós podemos ver que há uma concentração no Entre Douro e Minho, o que não é algo de propriamente novo, será mais sim o peso da Extremadura tão próximo do Entre Douro e Minho, e depois há uma dispersão por todo o território. Eu refiro-me aqui, por exemplo, aos Açores, com uma relação já no século XVII bastante forte com espaços de fronteira, como por exemplo o Maranhão. Entrando agora então na análise de uma perspectiva mais próxima, por localidade, podemos ver que existe uma forte concentração de focos de naturalidade no Entre Douro e Minho, e outra ali em Lisboa e nos arredores de Lisboa, sendo depois bastante mais dispersa no resto do reino e ainda mais no Alentejo, exceto o Alto Alentejo e no Algarve. E isto ocorre, como sabemos, porque este território mais a sul tinha uma relação mais próxima com a Andaluzia, Sevilha e, consequentemente, com as Ilhas de Castela do que propriamente com o Brasil. Entrando então na análise destes dois focos, Entre Douro e Minho e Extremadura, como podemos ver no Entre Douro e Minho, apesar de
da grande quantidade de pontos que vemos aqui, dominam Viana e Porto, que juntos representam cerca de 50% do total daqueles que eram naturais do Entredouro e Minho. Já para Lisboa, o domínio vai claramente, já aliás para a Extremadura, o domínio vai claramente para Lisboa, com alguns outros focos, como por exemplo Peniche, que contribuía com Homens do Mar, sobretudo. E Lisboa representa entre 70% a 75% do total daqueles que que era natural da Extremadura, o que quer dizer que Lisboa só enviava mais contingentes do que Viana do Castelo e Porto, em termos de naturalidades, não de ponto de partida, algo que poderá ter alguma discussão na historiografia, que ainda assim reconheça que Lisboa era um ponto importante em termos de naturalidades do que eles estavam presentes no Brasil. Quanto aos locais de fixação, no Brasil, nós podemos ver que existe um claro destaque para o Nordeste, com Pernambuco e Bahia à cabeça, o espaço do açúcar, principalmente nas décadas iniciais do século XVII, da fase áurea, digamos assim, do açúcar. E depois existe um outro foco mais a sul, no Rio de Janeiro, que ao longo do século XVII vai crescendo em tamanho e em importância, intensificando relações diretas com o reino e recebendo contingentes diretamente do reino, ainda que de outros espaços também se dirijam para o Rio de Janeiro, e São Vicente, onde é São Paulo, com um resultado bem mais humilde. Quanto àqueles focos a norte, no Pará, o Grão-Pará e no Maranhão, estes foram alvo de um povoamento de ação centrífuga a partir do Nordeste, numa primeira fase, até pouco mais de meados do século XVII, ou seja, a partir do Nordeste, primeiro em conquista e depois para povoamento, e a partir de determinada altura, na segunda metade do século XVII, começa já a haver uma maior relação com os Açores, ou seja, e até uma imigração mais de tipo familiar, contabiliza-se aqui mais mulheres do que noutros espaços, ou seja, um pouco daquilo que o Paulo falava na primeira comunicação que ouvimos, existe já uma relação que a coroa vai acabar, entre estes dois passos, que a coroa vai acabar por orientar quando acaba por ter mais conhecimentos através dos censos, por exemplo, mas era uma relação que já estava pré-estabelecida e que é de facto reconhecida e orientada entre os Açores e os espaços de fronteira no Brasil, como por exemplo a Sul, Santa Catarina, é um exemplo muito conhecido. Quanto aos períodos de fixação no Brasil, distribuídos por décadas, podemos ver que inicialmente a presença portuguesa de gente de origem europeia estava sobretudo no século XVII e nesta documentação no nordeste do território. E depois vai havendo uma gradual subida dos territórios mais a norte, Maranhão e Grão-Pará, e territórios mais a sudeste e sul, sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Vicente, que vai aumentando conforme aumenta também o povoamento nestes espaços, mais a norte, depois da pacificação ou da relativa pacificação. Os holandeses ainda atacam o Maranhão na década de 40 e mais a sul, conforme também vai crescendo a importância que referia do Rio de Janeiro. Na segunda metade do século, que vemos é já uma estabilização dos contingentes verificados no Nordeste, fruto também do crescimento do povoamento dos outros espaços. Quanto à distribuição das ocupações destes indivíduos nas várias categorias profissionais que eu criei, a partir de uma lista de profissões que é demasiado grande sequer para apresentar aqui, nós vemos que os primeiros lugares o primeiro e o segundo são os clérigos e os oficiais, e isto deve-se ao facto de eles agirem dentro da atividade da Inquisição, são eles que recolhem depoimentos, são eles que vão prender alguém, oficiais são usados juntamente com familiares de Santo Ofício para fazer prisões, os carcereiros são referidos e, portanto, estes vão naturalmente estar mais presentes na documentação, têm que
assinar sempre que intervêm no processo. No entanto, é de destacar o grande esforço feito pela Coroa e pela Igreja na evangelização deste território e também pela Coroa na tentativa de administrar este território tão grande e que estava ainda a ser incorporado, inclusive com divisões logo na terceira década deste século entre Brasil e os territórios mais a norte, Maranhão e Grão-Pará, divisão administrativa, claro. Depois temos as ocupações, os cargos militares, e estes verificam-se sobretudo nas regiões onde os conflitos eram mais iminentes, como por exemplo Maranhão e o Grão-Pará na primeira metade do século XVII, mais a sul, no Rio de Janeiro, por causa da forte necessidade de pacificação de indígenas, e depois um pouco por todo o território também por esta necessidade de pacificação de indígenas e de ameaças europeias, como é o caso do Nordeste, que também tem um pico deste pessoal militar na altura do Brasil holandês, entre 1630 e 1654. Seguem-se aquelas ocupações ligadas ao comércio, essencialmente de mercadores, e estas estão principalmente no Brasil do açúcar, no Nordeste, onde fazia sentido e havia a necessidade de fazer circular a mercadoria, e também de compra e venda de escravos para transportar para os engenhos, e portanto estão nesses espaços dos mercadores. Seguem-se uma série de outras categorias profissionais que estão um pouco mais distribuídas por todo o território. Para terminar, vou falar um pouco então das relações de parentesco e dos estados civis, e como podemos ver, a maior parte, 86%, era ou já tinha sido casado. E, como podemos ver do lado direito, é de facto dentro do matrimónio que são referidos o maior número de parentescos, são maridos ou esposas, seguindo-se os filhos, os pais e os irmãos. O que quer dizer que estas habitações colhiam sobretudo aquilo que nós chamaríamos de unidades familiares nucleares, ainda que integrem também escravos, claro, e eu percebo também que há quase sempre alguém que está lá num período de integração, normalmente um familiar ou um amigo que vem do reino ou de outro espaço dentro do Brasil, que tem ali um período de adaptação, até normalmente arranjar mulher e sair, e estar estável economicamente, não é? E sair dessa habitação para a sua. E então, em jeito de conclusão, nós podemos dizer, e também pela análise das faixas etárias que eu não pude trazer aqui, que esta era uma imigração jovem, que estavam casados no Brasil, e há gente que chega casada ao Brasil, e às vezes casa segunda e terceira vez, e há também muitos que casam já no Brasil. Chegam jovens, chegam sozinhos, vão ter com alguém e casam já no Brasil. Entram aqui as mulheres mamelucas ou as mulheres pardas, à falta de mulheres europeias. É uma imigração jovem, essencialmente a solo, com aquele período de integração, e depois com profissões muito relacionadas com o próprio espaço onde estão inseridos. E, essencialmente, é isto. Muito obrigado a todos pela vossa atenção, e quero ainda referir que a construção da minha base de dados contou com o apoio da infografia, ou do Gabinete de Infografia da Faculdade de Letras, base de dados que depois tenho vindo a preencher com recurso às fontes, e também os recursos visuais que eu aqui trouxe, nomeadamente a cartografia. Mais uma vez, muito obrigado a todos, e estou disponível para questões que possam existir.